Muito bem, nosso Direito no Ar, a gente está recebendo aqui o Dr. Cristiano Mello, presidente da Comissão de Direito das Famílias, para falar sobre direito de família. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao nosso Band Cidade. Boa tarde, Paulo, prazer estar aqui com vocês. A gente fica feliz, aliás, um abraço pessoal do OAB, que gentilmente todas as quartas-feiras deixam um advogado para poder tirar suas dúvidas. E você que está aí, não perde tempo não, você pode perguntar o que você quiser. E doutor, direito de família é um negócio que assim, que as pessoas têm muitas dúvidas, muita gente participa com a gente. Então, ó, o nosso WhatsApp liberado, 998381717, já vamos começar com a primeira pergunta aqui do Dr. Cristiano. Vamos lá, obrigado você que participa com a gente, que interage, fique à vontade para mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Band Cidade, me chamo Aline. Como faço para cobrar pensão atrasada de forma rápida? O que muita gente pergunta é, tem um prazo ou cada caso é um caso, doutor? Não, cada caso tem um tratamento específico. O ideal é que ela junte a documentação, que ela pegue os extratos para mostrar que esse dinheiro não entrou e vou além. Primeiro, é preciso saber se essa pensão está regularizada. Que a pensão alimentícia ela só vale aquela que é homologada judicialmente. Então, se não houve a homologação judicial, não existe a pensão ainda de fato. Então, havendo, ela já pode procurar um advogado e já partir para o rito da execução. Bom, e aí, é bom a gente falar disso, né? Porque muita gente, às vezes, acaba tendo um acordo de boca, né? Com o ex ali e tal, e acha que tá tudo bem, né? Então, num caso, vamos supor, até que você pague, eu tenho um acordo de boca aqui com a minha ex e eu tô pagando certinho. De repente, se ela entra na justiça e formaliza esse acordo, o cara pode ser obrigado a pagar aquele período que não tinha nenhum acordo pronto, né? Olha, o acordo de boca, ele não dá garantia nenhuma para a criança. Que é o mais importante. Justamente. Então, é um conselho que eu sempre dou, principalmente para as mães. Mães, regularize a pensão dos seus filhos na justiça. Acordo verbal, acordo de boca, não tem validade. Se o pai resolver deixar de cumprir isso daí, você vai ter um trabalho gigantesco. Que aí não é mais uma execução de alimentos. Tem que entrar com uma ação de reembolso de alimentos, que alguns juízes aceitam, outros não. Então, ela precisa ter essa execução devidamente regularizada para que ela possa promover uma execução em caso de atraso. Doutor, então, o acordo está firmado. Tem ali um documento que diz que todo dia tal tem o valor X de pensão para pagar. A partir do momento que a pessoa não cumpre, um mês, ela já pode entrar. Um mês, não, tipo, tem que esperar dar 3, tem um prazo. Não, a partir de um dia de atraso já era. Um dia de atraso é atraso. Entendi. Então, não havendo manifestação da outra parte no sentido, aconteceu um problema, que é imprevisto, pode acontecer. Sim. Aconteceu um problema, eu vou pagar, sei lá, depois de amanhã, algo assim, ok. Já pode procurar um advogado e executar. É isso. E mesmo havendo um dia de atraso, e essa questão for recorrente, todo mês tem esse dia, isso prejudica a organização da família. Então ela pode buscar assim, até uma revisão para aplicação de multa. E aí geralmente costuma ser rápido esse processo, assim, essa resposta, ou não? Olha, infelizmente não existe processo rápido em nosso judiciário. Não existe. Não temos processo rápido. Nós entramos com pedido de tutela para que sejam antecipados os direitos, mas sempre abre o prazo para o contraditório, o Ministério Público tem que manifestar, mas é um direito. Você não pode abrir mão, independente se será rápido ou não, tem que entrar. Até porque, como a gente falou aqui, o grande lance é a criança, né? Essa criança precisa dessa grana, então tem que fazer o caminho certo da justiça. Vamos lá, tem mais gente. Obrigado você que participa do nosso direito nesta boa quarta-feira. Boa tarde. Quero perguntar para esse advogado se meu menino tem direito a uma aposentadoria, porque vocês veem que fizeram uma filmagem com ele. Ele veio a perder a perna no acidente, quebrou a bacia, furou o pulmão, quebrou o braço e está na cadeira de roda. Eu queria saber qual é os itens legais, os trâmites legais que eu tenho para tomar providência. Se tem, né, um advogado, enfim, o nome dela é Ana Maria. E se nesse caso também, que já vou emendando a pergunta dela, se ela não tiver grana para um advogado, se nesse caso ela pode recorrer à Defensoria Pública. Sim, ela tem dois caminhos, ou um advogado privado ou a Defensoria. Gente, sempre a melhor via é procurar defensoria ou advogado. Porque quando nós tentamos a via administrativa, sem um advogado ali para fazer um pedido bem elaborado, sem algo bem feito, muitas vezes tem uma negativa. Então, nesses ritos do INSS, eu sempre falo, não é querendo fazer uma reserva de mercado, é orientar a população. Com certeza. Procure um advogado para que ele faça um pedido bem feito. Um pedido bem elaborado tem muito mais chance de êxito do que o cidadão ir lá e tentar sozinho. Não, e toda vez que a gente fala sobre direito previdenciário, a primeira ação do INSS, até porque diante de todas as fraudes, é dizer não, né? Isso. Primeira coisa é não, mesmo que você tenha ali, mas é como o doutor Cristiano falou, você precisa estar embasado, tem que estar argumentado, tem que ter argumentos fortes e tal, provas, e um advogado especialista é quem vai poder fazer isso por você, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, recebe um não e já desiste, Paulo, né? Sabe uma questão que acontece bastante nos juizados?
existe aquela possibilidade do cidadão ir sozinho e fazer o pedido. Sim. E esses pedidos saem extremamente mal elaborados. E depois, quando a outra parte, a empresa, coloca o advogado e o advogado contesta, ele faz uma contestação embasada. E o cidadão ali, metade da derrota já está garantida, já está prejudicado. Quando ele procura um advogado, o advogado fica com poucas possibilidades de organizar a situação, porque o pedido já foi mal feito. Justamente. Então, eu até falo, essa lei dos juizados, ela não veio para proteger a população. Na verdade, ela traz um prejuízo enorme. Porque, de um lado, está uma empresa com seu corpo jurídico e, do outro lado, está um cidadão que não sabe elaborar um pedido. Não dá, né, gente? Não dá. Então, por isso é importante. E como a gente falou, em alguns casos, se você não tem dinheiro para contratar um advogado, a Defensoria tem atendido aí. Eu sempre destaco o trabalho da Defensoria, que eu acho realmente sensacional. Tem mais gente. Obrigado você que participa aqui do nosso Band Cidade. Meu pai teve um filho fora do casamento. Esse filho tem algum direito nos bens que foi conquistado entre meu pai e a minha mãe? O cara foi lá, relação extraconjugal, teve um filho. E aí? Primeiro que esse filho não pediu para vir ao mundo. Começa por aí, né? Se o pai dela cometeu esse deslize, a criança ou o filho, não importa a idade, ele não pode levar prejuízo algum. Tratamos do regime de comunhão parcial de bens, o pai tem metade, a mãe metade. Sobre essa metade do pai, ele tem seus direitos, assim como ela. Ela tem direito aos bens do pai e da mãe. Entendi. Ele vai ter do pai dele. Entendi. Então ficou claro, né? 100, tem 100 de herança. Você vai ter direito aí a porcentagem dos dois, do pai e da mãe, 50 de seu pai. Esse garoto tem direito, essa criança tem direito a metade desse valor do pai, né? Aliás, a metade ou tem direito ao valor do pai. Depende do número de irmãos e por aí vai, essa divisão vai mudando. Obrigado você que participa com a gente. O nosso WhatsApp liberado, fique à vontade para interagir, tá? Boa tarde, Paulo e doutor. Minha mãe é acamada e é só eu e minha irmã cuidamos dela, né? Só eu e minha irmã cuidamos dela. Nosso irmão caçula nem liga para saber como devemos proceder para acioná-lo na justiça para obrigá-lo a ajudar. O grande lance a gente sabe que, acho que a maioria das famílias é assim, né? Sempre, vamos supor, uma pessoa que tem mais velha, que depende sempre de um grupo, uns ajudam mais, outros ajudam menos. A pergunta é, todo mundo tem o mesmo direito ou a pessoa pode se abster de ajudar? Não, não pode. Excelente essa pergunta, porque muitas pessoas desconhecem que os filhos têm obrigação de pagar pensão para os pais. O pai, passando por uma necessidade, ele pode acionar todos os filhos. E a obrigação ela tem que ser compartilhada entre todos os filhos. Então, tem um irmão que é omisso, não quer ajudar, elas podem entrar com pedido para que ele participe também, para que ele seja obrigado a pagar essa pensão para a mãe dela, que no caso está impossibilitada. Tá vendo só? Então, legalmente você pode fazer com que o seu irmão ajude. Às vezes a pessoa não está disposta a ir lá ela mesma cuidar, mas ela é obrigada a pagar um valor que você pode contratar uma pessoa, né, para ajudar. Mas quando a gente fala disso, só aproveitando o gancho, né, eu costumo dizer aqui, doutor, que a nossa memória é muito curta com relação a forma como a gente trata os nossos idosos, né? A gente vê muito disso aqui, eu trago muito isso aqui. Às vezes um pai que cuidou de muito tempo dos filhos e quando precisa, muitas vezes está sozinho, muitas vezes as mães estão sozinhas. Então a gente precisa repensar também a nossa relação com os nossos parentes. Tem uma outra questão. Havendo um abandono por parte desse filho, ele pode responder até criminalmente. Não pode haver esse abandono de idoso. As pessoas acham que idoso é descartável. Idoso não é descartável. Nós temos o Estatuto do Idoso e também o Código Penal que protege em caso desse tipo de abandono. É isso, né, gente? Infelizmente eu tenho contado histórias assim. Tem mais gente aqui no nosso direito. Obrigado você que participa com a gente. Boa tarde. Fiz acordo de boca. Ei, rapaz, tava tudo regularizado. Mas o avô me colocou na justiça. Ixi, o que fazer? Acordo de boca não tem validade. Não existe. Não tem validade. Ele vai precisar de um advogado para poder se defender e fazer esse acordo regularizado via judicialmente e homologado. Tem que ter homologação judicial. Gente, eu já contei, eu não sei se eu já falei isso aqui ao vivo, mas as pessoas que me conhecem sabem. Eu sempre fui muito desse negócio de fazer acordo, às vezes confiando na pessoa, já me decepcionei muitas vezes. Aí tinha uma terrinha lá no Tocantins, uma chacrinha pequena, falei, eu vou vender, mas vou fazer tudo certo. Aí fui lá, fiz meu contrato, tudo certinho, pá, anotei aquela coisa toda e tal, o cara assinou. Então, no fim, sei lá, depois que o cara tinha pago 3 prestações, ele mandou mensagem e falou, Paulo, quebrei, entra na justiça.
Então eu tô tentando receber. Tipo assim, se eu não tivesse nada, eu já tinha perdido. Então eu tenho um mínimo de garantia. Mesmo que possa ser que demore, pode ser que eu não receba, porque o cara não tem nada no nome dele e tal. Mas não tem jeito, você precisa fazer. Não tem. Por mais que a história seja triste, meu povo. Não é aquele negócio, não empreste o cartão de crédito, por mais que a história seja triste, porque uma hora isso acaba dando ruim, né? Tem gente aqui no nosso direito, obrigado. Doutor, saí do trabalho para cuidar do meu marido, que tem epilepsia, imagino, né? Minhas cunhadas falam que tenho que informar toda a medicação que toma e os dias que vai no médico. Ele constituiu família. Existe alguma lei que obrigue? A Ana Paula dos Jardins do Cerrado 7. Entendeu aí a pergunta? Não existe. As irmãs estão querendo ter um núcleo familiar, que é ela e o esposo dela, ela está cuidando do esposo dela, e as irmãs querem que ela faça uma prestação de contas. Isso é um absurdo. O que ela pode ver, se o dinheiro dela não for suficiente, ela não tiver conseguindo cuidar dele e ele estiver realmente necessitado, ela pode até acionar a família dele, pai, mãe, irmãs, judicialmente para que eles contribuam para que ela possa melhorar o sustento da família e o sustento do irmão. É o que a gente falava agora há pouco, essa é tipo aquele caso, né? Tem responsabilidade justamente sobre o pai, sobre o irmão. Então, se vocês querem essa conta prestada, vocês podem participar também, né? Você quer a conta? Vamos, ajuda aqui. Então, paga a pensão, aí eles podem exigir prestação. Sem pagar, eles não têm direito a exigir. Obrigado você que participa com a gente. O nosso quadro Nosso Direito, lembrando que toda quarta-feira você pode mandar sua dúvida aqui, a gente batendo papo com o doutor Cristiano Mello. Oi, me chamo Sandra, posso comprar uma casa que é herança sem os herdeiros saberem? A casa era da minha avó e eu quero comprar. Eu tô achando que não. Eu não entendo de direito não, mas eu acho que não, né, doutor? A Sandra já respondeu. Quando ela fala assim, sem saberem, é porque já é algo errado. Se eu preciso fazer uma negociação de forma oculta, que ninguém possa saber, já está errado. Já começa aí. Agora, se tem herdeiros, depois eles vão entrar com o processo, vão anular e ela vai ficar com prejuízo. Você vai perder esse dinheiro, né? Já começa por aí, até porque os herdeiros precisam saber disso tudo. Vai perder dinheiro, não vai nessa não. Pega seu dinheirinho, compra uma casinha com documento, é melhor, tá? Tem mais gente, obrigado você que participa. Boa tarde. Em que caso um cônjuge pode perder o direito a bens adquiridos durante o casamento? É naquele acordo feito antes do casamento ali, de comunhão, separação e tal, ou tem algum caso específico? Olha, nós podemos fazer o pacto antinupcial e regularizar essa questão dos bens. Então existem várias possibilidades com os bens adquiridos antes, durante, de acordo com o pacto e o regime que foi escolhido. Certo. Mas, vamos lá, uma comunhão universal, os bens vão se misturar. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí o que é de um e do outro, até o que tinha antes, vai ser do casal. Uma comunhão parcial de bens é só o que foi adquirido juntos. O que ficou para trás, cada um tem o seu. Pode ter um acordo durante o casamento? Por exemplo, eu casei com união, sei lá, separação total. Aí depois, quando casa, o cara, eu acho que agora eu quero união total. Pode? Nós podemos fazer, que é muito chamado de pacto pós-nupcial, que é uma revisão do regime de bens. Certo. Isso é feito na via judicial. Por que ele é feito na via judicial? Precisa ver se é vantajoso para as duas partes e se não tem terceiros levando prejuízo. O casal tem muitas dívidas. Resolve mudar o regime de bens para proteger uma parte dos bens que estão com a mulher e não alcançar todos os bens da família. Então, o juiz tem que consultar para ver se existem processos, protestos. Então, assim, passa por um processo judicial, uma ampla análise para ver se ninguém vai sair com prejuízo. Tem a possibilidade, mas Existe. É complexo, né? Não é simples assim. Às vezes também o cara casa, aí depois a mulher olha e fala, rapaz, eu confiava nele, mas agora nem tanto. Eu vou dar uma mudada nisso, pode ser que você consiga. Mas aí a parte precisa concordar. Entendi. Então Entendeu? A pessoa tem que falar, senão o que vale é o que foi antes. Justamente. É por isso que você tem que escolher bem quem você casa, tá? Tem mais gente aqui para fechar? Band Cidade, quais são os critérios utilizados para definir a guarda dos filhos na separação? Essa eu vou falar para você que é uma pergunta que muita gente tem dúvida. Porque assim, doutor, antes de eu responder a pergunta, às vezes o pai acha que ele educa melhor. A mãe acha que ela educa melhor. Às vezes, a mãe acha que o pai do pai não trata direito o filho dela. É uma confusão. Qual que é o critério usado, doutor? Não havendo consenso, os advogados vão pedir um estudo psicossocial. Uma psicóloga e muitas vezes a psicóloga e uma assistente social vão verificar as condições de quem tem melhores condições. Melhores condições é dinheiro? Não. Melhores condições realmente é dedicação, afeto. Dinheiro também é pensado que às vezes um está numa situação de miséria e o outro tem um equilíbrio melhor. Mas esse que tem equilíbrio, ele pode ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. E aí é melhor ele pagar para que a outra cuide, né? Então, assim, são vários aspectos. Mas o ideal é que sempre seja solicitado esse estudo psicossocial. O advogado que quer fazer
pelo achômetro, pelo que ele acha que é o melhor, ele está errando. Então, nós temos que pedir isso. Se o juiz indeferir, recorrer para que o tribunal decida pelo estudo. Sempre uma psicóloga vai conseguir avaliar melhor a situação. Entendi. Então é um profissional que faz esse estudo, um laudo entrega para a justiça para a partir daí tomar a decisão. Justamente. O Ministério Público vai analisar, os advogados vão analisar que legal, e o juiz vai embasar em cima disso também. Esse é sempre o melhor caminho. Tem juiz que quer fazer a coisa rápida, já decidir, está errado. Até porque não conhece a realidade, né? Não, e outra, é você colocar o destino dos seus filhos na mão de um terceiro. Então, deixa que uma psicóloga avalie, vai olhar questões realmente emocionais, questões que dizem respeito ao desenvolvimento da criança, para que nós encontremos a melhor saída. Essa é uma prática mais nova ou já tem tempo que é praticada? Ou as pessoas sabem pouco sobre ela? O problema é esse. Um espaço como esse aqui é necessário. Legal, vamos falar disso. As pessoas precisam entender que a guarda não é só ir lá, o pai fala eu sou melhor, a mãe fala eu sou melhor e o juiz decide. Não. A necessidade de envolver uma psicóloga nesse processo, e às vezes pode ter a psicóloga da mãe, a psicóloga do pai e a psicóloga do judiciário. Entendi. E chegar num consenso. Hoje existe um negócio que é recente, que é o plano de convivência parental, que essa psicóloga pode ajudar a elaborar. Qual que é o melhor plano para essa família? De repente, é uma guarda alternada, metade com o pai e metade com a mãe. E nem sempre essa guarda funciona com todas as famílias, né? Por isso que cada caso O modelo é um caso. específico, por isso que esse estudo é fundamental. Doutor, muito obrigado, viu, pelo nosso papo aí, por você ter respondido as perguntas. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Cristiano com CHR, Cristiano Melo ADV. Tá certo. Pode entrar, abro caixinhas direto, respondo perguntas para a sociedade. Doutor Cristiano Melo, esse foi o nosso quadro Nosso Direito.